Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 13. Mateus 25, do verso 1 ao verso 13º. Queria externar minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade, a minha liderança pela oportunidade, a todos os meus líderes por serem meus incentivadores. Eu costumo dizer que o altar ele me completa, e o altar ele me completa de verdade, porque aqui eu sou feliz, aqui eu sou usado por Deus, e é uma presença que eu não sei explicar, mas é muito bom estar aqui. Queria agradecer também aos meus pastores por serem incentivadores dessa obra tão bonita, essa iniciativa de colocar os jovens para estarem à frente do culto, ministrando, louvando, tendo oportunidades, porque isso mostra a nossa força e mostra o que o Senhor quer da nossa geração. Queria agradecer também a minha família por serem meus incentivadores, meus apoiadores. Hoje à tarde eu estava em casa, meditando na palavra de tarde, e eu fechei a porta do quarto. Quando eu terminei de orar e terminei de fazer a leitura, eu escuto o Levi batendo na porta, me chamando. Biel, minha mãe olhou e disse, o Biel está orando. E instantaneamente o Levi se ajoelhou na porta do meu quarto e começou a orar por mim. Não satisfeito, ele chamou a mamãe. Mamãe, vem orar pelo Biel. Minha mãe começou a orar e ele falou bem assim, mamãe, de pé não, de joelho. E ali eu dentro do quarto orando, quando eu abri a porta, eles estavam orando por mim. Então é importante a gente ter na nossa vida incentivadores, apoiadores que intercedem por nós e ora pelas nossas vidas. Aos meus amigos que estão aqui nessa noite, um beijo, obrigado pelo convite. É um prazer ter vocês aqui. Vovó, te amo. Mateus capítulo de número 25, verso 1, vai nos dizer assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o esposo. 5 delas eram loucas ou nécias, e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Porém as prudentes, além das lâmpadas, levaram as vasilhas e o azeite que lhes tinham. E tardando o noivo, foram todas tomadas por sono e dormiram. Porém à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, sai ao teu encontro. Então elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam, não, para que não falte a vós e a vocês. Portanto, vai ao que vende e compra. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde chegou as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém ele respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui essa noite. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos para que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque em todas as oportunidades o Senhor falou conosco, porque em todos os louvores o Senhor falou conosco, mas nós queremos ouvir a Tua palavra. Que a Sua palavra venha estar no nosso coração e que ela venha gerar frutos. Que as nossas lamparinas, Senhor, sejam acesas novamente. Que o Senhor nos dê, Senhor, nessa noite, reserva de azeite. Que a Sua palavra seja como uma aljava, Senhor, nos nossos corações. Que nos traga cura, que nos traga quebrantamento e que nos traga, Senhor, transformação. Essa é a nossa oração. Esteja conosco, eis-me aqui, em nome de Jesus. Por gentileza, tome seu assento. É uma
Mensagem que nós ouvimos muitas vezes, falando sobre as virgens. E sempre aprendemos algo novo, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então nós sempre temos algo a aprender. E o Senhor me trouxe a meditar nessa palavra e a dizer que o tempo está acabando. Então nessa noite eu queria que você entendesse o senso de urgência naquilo que o Senhor quer ministrar sobre os nossos corações. O tempo está acabando. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 25, nós entrelaçamos ele ao sermão profético do capítulo de número 24, onde o Senhor de alguma forma vai falar sobre a volta dele, ou os princípios das dores. E aí ele começa nos dizendo que quando ele estivesse voltando, haveria guerras, rumores de guerras, haveria muitas coisas que seriam os sinais que antecediam a vinda dele. Então, quando nós lemos o capítulo 24 e o capítulo 25, nós vemos que estão entrelaçados em um só. Porém, o Senhor usa essa parábola como uma forma de nos ensinar a como estarmos preparados para quando ele voltar para buscar a noiva. O capítulo de número 25, ele foi escrito para os judeus. Então, consequentemente, nós estamos falando de um casamento judaico, diferente do casamento brasileiro, daquele que nós estamos acostumados, onde o noivo espera a noiva chegar. Aqui a noiva espera o noivo. Então aqui ele está falando sobre as noivas que esperam ele, as noivas que esperam o esposo. E a Bíblia vai começar nos dizendo, no capítulo de número 25, vai começar nos dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, quando nós entendemos o primeiro contexto, nós vemos que há uma semelhança entre elas. Existe um padrão que o Senhor ou o noivo busca na noiva, que é o padrão de virgindade. Ou seja, na nossa perspectiva, o padrão de santidade. Virgem é quem não foi tocado, virgem é algo puro, virgem é algo que não foi violado. Então nós vamos entender que dentro desse contexto, o Senhor busca uma igreja santa. No contexto de santidade, isso não quer dizer que eu sou melhor que alguém, ou que eu sou mais santo que alguém, ou que eu sou alguém que não peco. O contexto de santidade quer dizer aquele que se limpa todos os dias. Porque nós somos falhos, nós somos errôneos, e a Bíblia vai nos dizer que nós somos descendentes de Adão. Então nós somos direcionados a um declínio do pecado, a um declínio da carne, onde nós entendemos que, consequentemente, inconsciente ou conscientemente, nós pecamos. Então, você ser alguém santificado não é você ser alguém que não erra, que não peca. É você ser alguém que se limpa todos os dias. Então, nós vemos que há um padrão de Gênesis a Apocalipse, onde o Senhor quer buscar a sua noiva e quer encontrar a sua noiva. Não uma virgem, mas uma santidade. Não alguém santo, mas alguém que se limpa e se purifica todos os dias. Quando nós vamos começar a ler o capítulo de número 25, nós vamos ver que há uma semelhança, e existem dois grupos. Elas eram virgens, elas carregavam lamparinas, elas esperavam o noivo, porém haviam dentre elas 5 loucas e 5 prudentes. Nós vamos entender que as loucas e as prudentes se dão ao fato da preparação para o que elas estavam esperando. O capítulo de número 3 vai nos dizer que as loucas, tomando as suas lamparinas, saíram e foram ao encontro do esposo. Elas só saíram. Elas não se atentaram que dentro de uma perspectiva o noivo poderia demorar. Porém, as prudentes, elas pegaram as suas lamparinas e pegaram as reservas que elas tinham. Por quê? Porque a Bíblia não vai nos dizer o horário que ele voltaria, o horário que ele iria buscar a noiva, mas ele voltaria e ele buscaria a noiva. Então as prudentes, elas foram prudentes o suficiente para entender que, mesmo elas não sabendo o horário que ele chegaria ou ele buscaria a sua noiva, ele estaria presente. Então elas carregaram consigo a lamparina e o azeite reserva, porque elas mostraram que, mesmo se o noivo demorasse na perspectiva dela, elas estariam preparadas. Então elas tinham o azeite reserva, e elas pegam o azeite reserva. E a Bíblia vai nos dizer que, quando elas vão caminhando, elas chegam até o local. Quando elas chegam até o local, elas dormem, elas são tomadas pelo sono, elas são tomadas por um cansaço. Talvez a caminhada seja pesada demais, talvez a caminhada tenha sido longa demais, duradoura demais. Então, chegando ao local, elas foram tomadas ao sono e dormiram. E a Bíblia diz que, tardando o noivo, elas foram tomadas pelo sono.
Porque o noivo tardou, não foi na perspectiva dele, foi na perspectiva delas. O noivo eles não estava atrasado, mas elas esperavam que fosse naquele momento. Só que o noivo não se atrasa. Entenda uma coisa, eu vou falar para você, Deus não faz nada no seu tempo, é no tempo dele. Não adianta você querer algo para agora, se ele não quiser te dar agora, ele não vai te dar. Não adianta você querer algo para hoje, se ele não tiver algo para você hoje, não vai acontecer. Então a Bíblia vai nos dizer que tardando o noivo, na perspectiva delas, de um tempo, ele tardou. E elas foram tomadas pelo sono. Só que o problema não está em dormir, porque o dormir, biologicamente falando, é natural do ser humano. Talvez, como eu disse, a caminhada tenha sido cansativa, tenha sido duradoura. Então elas dormiram, elas foram tomadas pelo sono. E o problema não está em dormir, o problema está quando você acorda. Quer ver algo? No Velho Testamento nós vamos ver alguém chamado Elias. Foi um dos profetas mais ilustres da Bíblia. Ele viveu uma experiência única com o Senhor. Ele teve uma experiência única com o Senhor. Naquele momento, aquelas pessoas estavam adorando ao Deus de Baal. E todas elas estavam direcionadas a adorar o Deus de Baal. Porém, ele pega e diz, há um só Deus dentre todos, não existe outro igual. E aí ele manda construir um altar no meio daquele povo e coloca à prova o Deus vivo e o Deus de Baal. E aquele povo começa a adorar o Deus de Baal, e adora, e adora, e adora, e nada acontece. E ele diz, o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Só que aí, aquele povo começa a adorar o Deus de Baal, e nada acontece. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus único, que era digno de toda honra e toda glória. Então ele falou, coloca água no altar. As pessoas olharam e falaram, como assim eu vou colocar água onde vai cair fogo? Coloca água no altar, mas não coloca pouca não, coloca muita água. E aí ele sozinho começou a adorar a Deus. E o fogo desceu e consumiu não só o altar, mas consumiu o fogo também, mostrando que havia só um Deus. Porém, quando ele fez isso, as pessoas se iraram, as pessoas se frustraram. Por quê? Porque elas não estavam querendo aceitar que havia só um Deus. Então elas começaram a ameaçá-lo, começaram a dizer que iria matar. Começaram a dizer que iriam acabar com o ministério dele. E aí ele se frustrou, ele ficou chateado. Entendo que no caminho ele se cansou, porque ele tentou de diversas formas mostrar quem era o Deus de verdade, e aquele povo não ouviu. Então Elias vai ao deserto. E quando Elias está no deserto, ele ora ao Senhor e fala, eu quero morrer. Mas o que Elias precisava não era morrer, ele só precisava descansar. Porque ele estava cansado. Então o cansaço, ele vem para todos. Ele está no deserto caminhando. E quando ele ora e diz, eu quero morrer, me leva, Senhor, porque eu não sou melhor que meus pais. Deus no meio do deserto faz crescer um pé de zimbro. E no meio do pé de zimbro, Elias chega. Elias senta, Elias descansa. E ele olha mais uma vez e diz, eu quero morrer. Só que Deus olha para ele e diz, você não precisa morrer. Você precisa descansar. A caminhada é pesada, mas você precisa só descansar, porque o cansaço ele vem para todos. É normal, é natural. Eu não posso me ausentar daquilo que é meu, biologicamente falando. Eu sou carne. Então eu não posso me ausentar do sono, porque ele vai chegar. Eu não posso me ausentar do cansaço, porque ele vai vir. Só que o problema não está em cansar, é quando tudo passa. Elias talvez naquele momento tirou o paletó, tirou a gravata, colocou de lado e disse, eu não prego mais. Ele pegou os instrumentos, o violão, o teclado, colocou de lado e disse, eu não toco mais. Pegou as canções, a harpa cristã, colocou de lado e disse, eu não louvo mais. Ele estava cansado, ele queria morrer, mas Deus deu a ele sono. O cansaço ele vai vir na minha e na sua vida. Mas como eu disse, o problema não é cansar. O problema é quando você acorda. Porque a Bíblia vai nos dizer que todas elas dormiram. Não foram só as loucas, não foram só as prudentes, foram todas. Porque o sono ele não escolhe quem é branco, quem é negro, quem é rico, quem é pobre. Ele vem para todos. Só que tem alguém que está acordado e ele vai clamar, aí vem o noivo.
A Bíblia vai nos dizer que todas dormiram, mas nem todos dormiram. Ainda existe alguém clamando. Ainda existe alguém gritando. Ainda existe alguém falando, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. As pedras estão clamando, as guerras estão clamando, o mundo está clamando, aí vem o noivo. Nós temos que entender o senso de urgência do que o Senhor está nos falando nessa noite. Nós não podemos ser negligentes com o nosso sono e dizer que não existe ninguém clamando, porque há alguém clamando. Nós escutamos sobre a vinda de Cristo, nós vemos que Ele está voltando. Nós não podemos nos ausentar disso. O cansaço ele vem, mas você precisa estar preparado. O desânimo vem, mas você precisa estar preparado. Alguém grita, aí vem o noivo. Elas se levantam. As prudentes, quando elas olham as lamparinas e vê que está se apagando, elas colocam mais azeite. Porque a lamparina, no casamento, ela servia para iluminar o caminho e para que o noivo pudesse ver o rosto da esposa, da noiva. Então elas sabiam que estavam se apagando, mas elas tinham reserva. Quantas vezes nós não estamos cansados? Quantas vezes nós nos queremos parar, desistir, desanimar, mas aí a gente lembra que tem reserva. Uma palavra que o Senhor nos direcionou lá atrás, nos dá reserva para que a nossa força venha hoje. Talvez você chegou aqui com a sua lamparina apagando, mas o Senhor quer te dizer que Ele está te dando azeite para que a lamparina se reacenda e que você saia daqui com reserva. A lamparina está se apagando. Talvez ela estava cansada de orar, talvez ela estava cansada de ler a Bíblia, mas ela leu. Ela estava cansada de orar, ela não queria mais orar, mas aí de repente veio um fogo dentro dela, a chama reacendeu novamente, ela não tinha palavras, mas ela se ajoelhou e as lágrimas vieram e o azeite foi derramado novamente. Então nós temos que entender a importância de nós carregarmos a reserva, de nós não termos somente o azeite de um momento, porque se Jesus voltar hoje, todos nós vamos subir, só ficaria as cadeiras, o altar e o som. Mas e se Jesus volta numa quarta-feira, 5 horas da tarde? Será que sua reserva ainda existe? Será que sua lamparina ainda está acesa? Porque o que a Bíblia quer nos ensinar é isso. Que não basta só termos lamparina. Não basta sermos só noiva. Não basta sermos só santos, buscar a santidade. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos carregar o azeite. Porque naquele grande dia o Senhor vai querer nos olhar. Ele vai precisar nos conhecer. Ele vai precisar saber quem eu sou e quem você é. Então nós precisamos carregar o azeite. Nós precisamos carregar a reserva. As prudentes, elas tinham azeite suficiente. E elas colocaram novamente nas lamparinas. A lamparina se reacendeu. Porém as loucas, quando elas olharam, elas viram que estava se apagando. Mas elas não tinham reserva. E aí é a hora que o desespero vem. Porque elas sabiam que o noivo ia voltar. Elas esperavam por isso. Mas elas não se prepararam para isso. E o problema está aí. Na preparação. Porque todas elas tiveram tempo. Só que as prudentes, elas sabiam que o noivo poderia demorar. Então elas foram prudentes o suficiente para entender que elas precisavam de reserva. As loucas não. Elas só tinham aquilo que era para o caminho. E aí elas olharam para as prudentes e falaram: me dê um pouco do teu azeite. A nossa lâmpada está se apagando. Eu preciso de um pouco de azeite para iluminar o caminho e para que o noivo me veja. Sabe qual foi a resposta? Não. Porque existem 2 pontos nisso aqui. O não. Não é que elas não queriam dar o azeite. Não é que elas não queriam emprestar o azeite. É porque elas não podiam. Porque eu preciso entender que o azeite, a responsabilidade de carregar, ela é minha. A
responsabilidade de carregar e preservar o azeite é minha. Eu não posso depender de terceiros. Eu não posso depender de ninguém, porque a responsabilidade é minha. Eu não posso esperar que o meu pastor me salve, mesmo que ele queira me salvar, porque sou eu. Eu não posso esperar que a minha liderança, os meus pais, me levem para o céu, porque sou eu que vou gerar o azeite. Sou eu que vou guardar a reserva. Elas até queriam emprestar, mas elas não podiam. Você sabe por quê? Porque a salvação ela é individual. Eu não posso te dar aquilo que eu gerei no secreto. Eu não posso te dar aquilo que eu gastei tempo fazendo. Eu não posso te dar aquilo que eu gastei tempo gerando, porque foi eu que orei, foi eu que busquei, foi eu que li a Bíblia. Eu não posso te dar o que é meu. Então não adianta dizermos que quando o noivo voltar, eu vou segurar na mão do meu pastor e eu vou subir com ele. Eu vou segurar na mão da minha liderança e eles vão me levar. Os meus pais vão me levar. Não vai. Você vai ficar. Porque o azeite que eles geraram é para eles. Você precisa gerar azeite. E o Senhor está transbordando um rio de azeite neste lugar. O Senhor está derramando um rio de azeite sobre este lugar. Se eu fosse você, eu dava glória, porque você não vai sair da mesma maneira que você entrou. A sua lamparina não vai ter só o azeite do momento, mas você vai gerar reserva. Você precisa sair daqui entendendo que você não precisa ter só o azeite, você precisa ter reserva. A gente não sabe quando ele virá. E a Bíblia diz, o verso de número 13 vai nos dizer: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Elas não sabiam o horário que o noivo viria, mas elas sabiam que viriam. E elas se prepararam. As prudentes se prepararam. E eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que você será de virgem prudente. Que você será gerador de milagres, gerador de graça. Que você terá não só o azeite do momento, mas você terá reserva de azeite. Demanca o tudo esse cantar. Abassou de canta larabaraçou. E elas disseram: nós não podemos dar o nosso azeite. Sai e vai comprar. Mas aí que está o problema. Quando elas saíram, o noivo veio. Quem estava preparada participou das bodas com ele. Eu sei que está cansativo. Eu sei que não tem sido dias fáceis. Mas permaneça. Porque talvez na saída não dê mais tempo. Não dá tempo de voltar. Não dá tempo de buscar. Nós temos que ter cuidado. Porque talvez o tempo pode passar e a gente não gerar nada. E quando ele vir, não vai dar tempo mais de buscarmos azeite. Porque o azeite, ele pode até ser encontrado, mas ele não é meu. E aí nós queremos um evangelho baseado em autoajuda. Em eu sou, eu posso, eu consigo. Mas você precisa reconhecer a sua carnalidade, que você é dependente de Deus. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. E é isso que te faz gerar azeite. Quando foi que você parou e você disse, na sua perspectiva, que você era responsável por você mesmo? Quando foi que você olhou para você mesmo e disse que você conseguiria? A verdade é que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes da misericórdia dEle. Nós precisamos entender isso. Elas saíram. Foram buscar azeite. As lamparinas estavam apagadas. Elas voltaram. Mas quando elas voltaram, a Bíblia diz que a porta estava fechada. E quando a porta fecha, ela não abre mais. É por isso que nós temos que ter cuidado.
É por isso que nós temos que entender a urgência disso aqui. Porque ainda há uma oportunidade de encontrar a porta aberta. Mas nós precisamos gerar essa oportunidade. Porque quando chegar aquele grande dia, eu vou ter o azeite, eu vou ter a reserva, e eu vou entrar para a boda com os noivos. Porque eu sou responsável por gerar aquilo que eu quero. E a Bíblia vai nos dizer que quando nós buscamos o céu, nós alcançamos. O Rafa leu aqui. Quando nós pensamos nas coisas do alto, nós geramos coisas do alto. E é por isso que nós temos que pensar no alto. A Bíblia vai nos dizer que quando nós nos cansamos, nós olhamos para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Então o nosso azeite ele é produzido baseado naquilo que eu quero com o Pai. Eu sou responsável por produzir o azeite. Eu sou responsável por guardar o azeite que o Senhor me dá. Eu sou responsável por carregar a minha lamparina. Eu sou responsável por me santificar. Porque quando chegar naquele grande dia, Ele vai olhar para mim e para você. E vai nos chamar. E nós teremos a nossa lamparina acesa. Não só para iluminar o nosso caminho, mas para que o Senhor nos conheça. Ele precisa nos ver e Ele precisa nos conhecer. E como é que eu vou gerar azeite se o meu maior tempo é para o meu celular? Como é que eu quero passar a eternidade com Deus se eu não consigo passar 20 minutos orando? A conta não bate, não fecha. Como é que eu quero passar a eternidade com Deus se eu não quero ler a palavra? E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é que eu quero passar a eternidade com Deus se eu passo 2 horas em um culto reclamando? Você tem noção do que é a eternidade? Mas você tem noção do que você pode gerar isso? Porque se o Senhor nos vê com as nossas lamparinas acesas, Ele vai nos conhecer. E Ele vai nos chamar para as bodas. E nós estaremos eternamente. Sabe o que Paulo vai dizer? Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Foi difícil, foi cansativo, mas eu permaneci, eu gerei azeite, o Senhor me buscou e eu trago comigo a minha fé. Ou seja, eu tenho reserva, eu tenho azeite, a minha lamparina está acesa. Foi cansativo, mas eu gerei, eu guardei aquilo que o Senhor me deu. Porque eu escolhi viver para o Senhor. Elas batem na porta. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Entenda isso aqui. Antes, era noivo. E para ter um casamento, precisa ter intimidade. Porém, quando elas batem na porta, elas gritam, Senhor, Senhor. Não é mais noivo, não é mais esposo. Porque na saída, elas perderam a intimidade. Elas tiveram tempo suficiente para gerar intimidade e para ser conhecida. Porém, elas não se atentaram nisso. E elas foram negligentes o suficiente para não ter a reserva de azeite. Elas batem na porta, Senhor, abra-nos. Sabe o que Deus vai dizer? Eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei no seu nome. Eu profetizei no seu nome. Eu expulsei demônios no seu nome. Eu estava lá naquele culto. Só que o nome do Senhor, Ele é santo. Ele pode ser usado. Mas se você não tiver reserva, você não vai subir. Se você não tiver a sua lamparina acesa, não adianta. Porque Ele não vai saber quem é você, Ele não vai te conhecer. O problema não está em dormir. O problema está quando você acorda. Porque o tempo que você dormiu, Ele não pode roubar aquilo que você gerou. É loucura nós pensarmos isso.
Mas o Senhor está nos dizendo que é necessário nós termos lamparinas e nós termos azeite. Porque quando o dia mau chegar, o azeite que eu gerei vai me ajudar a manter a minha lamparina acesa. Porque quando a dificuldade bater, aquilo que eu gerei vai me manter de pé. Porque quando eu estiver cansado, aquilo que eu gerei vai me dar ânimo, vai me dar força. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o senso de urgência do que o Senhor está nos falando. Não é só dizer que é cristão. Não basta só postar versículos na internet. O que o Senhor conhece é a intimidade. Dizer qualquer um pode dizer que é. Falar qualquer um pode falar que é. Mas eu quero ver você ter intimidade para você gerar azeite e para a sua lamparina permanecer acesa. Não é que eu sou bom o suficiente. É porque eu gerei o azeite e o Senhor me deu o azeite. Então o que Ele me deu, eu preservei. Nós precisamos entender o senso de urgência dessa palavra. O Senhor está nos chamando para a volta dEle. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós temos a nossa lamparina acesa. E eu não sei você, mas eu vou subir. Aleluia! Eu tenho uma notícia para você. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Ainda há tempo. A porta está aberta ainda. Seja responsável por gerar o seu azeite. Seja responsável por gerar a sua reserva. Seja o responsável por manter a sua lamparina acesa. Seja o responsável por gerar aquilo que você quer carregar. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nunca vai nos dar além do que nós conseguimos carregar. Se nós carregamos o azeite, é porque nós somos suficientes para carregar aquilo que o Senhor nos deu. Então eu preciso entender que o azeite que eu gero, eu carrego e eu guardo. Porque ele vai gerar a minha lamparina acesa. Ainda existe alguém clamando. Se na sua casa existe alguém dormindo, seja a voz que clama. Se no seu trabalho existe alguém dormindo, seja a voz que clama. Na tua escola tem alguém dormindo, seja a voz que clama. No mundo tem alguém dormindo, seja a voz que clama. Aí vem o noivo. Porque ele virá. E a verdade é que nós só vamos alcançar aquilo que nós tanto desejamos e almejamos se nós tivermos a graça de Deus conosco. Porque eu não sou bom o suficiente para alcançar a salvação. Mas a graça do Senhor, que morreu por mim lá naquele Calvário, me deu a salvação de graça. Então eu entendo que nada que eu fizer, nada que... Eu não posso dar um carro ou uma casa em troca do céu. Porque o reino de Deus não é sobre isso. Eu não me santifico para eu ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu me santifico. Eu não posso achar que o que eu faço vai me levar para o céu. Mas eu faço porque eu já sou do céu. Nós temos que gerar isso. Nós precisamos gerar o azeite. Nós precisamos carregar as nossas lamparinas. O Senhor está nos dando a oportunidade de recarregar as nossas lamparinas, de recarregar o nosso azeite. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Eu gostaria que neste momento você colocasse a mão no seu coração, como um ato de fé. Não é pelo meu nome, não é por mim, é pelo nome do Senhor. E que neste momento, com a mão no seu coração, eu profetizo azeite sobre a sua lamparina.
Eu profetizo força para quem está cansado. Eu profetizo cura para quem precisa de cura. Eu profetizo que o Senhor encontre os corações que estão machucados e cure. Porque o que eu não posso fazer, o Senhor faz. Onde a mão do médico não alcança, o Senhor alcança. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor faz. E é por isso que nós estamos aqui. Não foi porque você veio, foi porque o Senhor te trouxe para te dar azeite. Aleluia, Jesus. E Ele está te dando azeite nessa noite. Receba do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós reconhecemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos indignos. Mas nós reconhecemos também, Senhor, a cruz, porque a partir dela, Senhor, o Senhor nos deu misericórdia. Nós não estamos aqui porque nós somos bons o suficiente para estarmos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou mais uma vez. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor gere em nós, Pai, azeite. Que o Senhor nos dê força, Senhor, para vencer o dia mau. Que naquele grande dia, Senhor, o Senhor olhe para nós e nos conheça, nos chama de filho e que nós participemos da borda com o Senhor. Nós almejamos o céu, nós queremos o céu. E que cada coração, Senhor, disponível nessa noite, seja cheio de Ti. 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 Que nós venhamos sair daqui transformados com a Sua palavra. Que a Sua palavra venha ser como uma semente que dá frutos. E que o Senhor venha nos encontrar naquele grande dia. E que o Senhor venha também encontrar a nossa lamparina acesa. Nós te damos graça, Senhor. Porque nós não merecemos. Mas a Tua graça nos alcançou. A Tua misericórdia nos alcançou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu